Oi, meu nome é Carol e hoje o papo é sobre o livro Frankenstein. Ele foi escrito por Mary Shelley quando ela tinha 19 anos. A primeira versão foi lançada em 1818. A versão que nós temos é a terceira, lançada em 1831. Como muita gente, eu passei a vida acreditando que Frankenstein era o nome do monstro, mas não é. É o nome do homem que criou o monstro, o Dr. Victor Frankenstein. O monstro mesmo nem tem nome na história, mole? A história central é sobre a vida do Dr. Victor Frankenstein. Ele conta desde sua infância, inclusive a história de sua família. Ele conta como desde muito jovem ele tinha muita sede de conhecimento e por isso ele se tornou até autodidata. E depois que ele vai para a faculdade, ele se dedica tão intensamente às ciências naturais que ele chega ao ponto de acreditar que pode criar vida. E começa a se dedicar a isso de forma obsessiva, mas claro, tudo em segredo. E eis que um dia ele consegue, ele dá vida a um ser, mas no momento que ele cria essa criatura, ele fica tão horrorizado porque a criatura tinha um aspecto tão grotesco, pavoroso mesmo, que ele fica horrorizado e sai correndo, deixando a criatura lá sozinha. Mas e o monstro? Bom, ele nasceu sem saber nada, tipo um bebê gigantesco. Daí que ele sai daquela casa e aí começa a sua história. E sozinho ele vai aprender várias coisas e de maneiras bem peculiares ele vai adquirir conhecimento sobre o mundo. E assim ele se torna um ser de pensamentos e sentimentos bem complexos. Mas essa criatura tem um aspecto tão monstruoso que gera pânico nas pessoas, elas correm. E isso deixa bem isolado, tipo, sozinho num nível extremo. E assim, ele quer a todo custo reencontrar o cara que criou ele. Bom, já dá pra imaginar que esse reencontro vai acontecer, né? Mas e aí, como ele acha o Dr. Frankenstein? Qual o sentimento dele em relação ao doutor que criou ele? E o que ele quer fazer com o Dr. Victor Frankenstein? Sinto muito, mas eu não posso responder isso. Muitas coisas me impressionaram nesse livro. Essa história, ela não é tão simples como a gente vê no imaginário coletivo. O que me encantou bastante é a maneira como ela é narrada. Eu não sabia, mas a história ela é contada através de cartas. Então, temos aqui um romance epistolar de terror gótico. Quem escreve essas cartas é o Capitão Walton. Ele está numa expedição rumo ao Polo Norte e ele vai contando tudo nas cartas que envia para a irmã, a Margaret. Ele que resgatou o Dr. Frankenstein em seu navio. Aí o Dr. Frankenstein vai contar sua história para o Capitão Walton e o Capitão Walton vai recontar a história para sua irmã em cartas. É uma história dentro da história. Isso se chama narrativa moldura. E ainda tem um momento que o Dr. Frankenstein reconta a história que o monstro lhe contou. Ele dá voz para esse monstro ali naquele momento. Lembrando sempre que quem narra uma história faz isso do seu ponto de vista. Ou seja, até que ponto podemos confiar que os fatos descritos ali são exatamente os que aconteceram? Bom, nesse ponto eu lembrei daquela brincadeira telefone sem fio, sabe? O nome do livro, na verdade, é Frankenstein ou Prometeu Moderno. Para entender melhor, vamos para a mitologia. Prometeu e o seu irmão criou um homem de barro e de partes de animais e lhe deu vida com um fogo que ele roubou dos deuses. Os deuses não ficaram nada felizes com isso, óbvio, né? Bom, sua punição foi ter uma águia comendo o seu fígado todos os dias e o seu fígado se regenerando todos os dias durante 30 mil anos. Uma pequena punição por ter desafiado os deuses, não é mesmo? Assim, Prometeu é um símbolo de rebeldia, de ir contra tudo isso que está estabelecido. E no livro, a Mary Shelley usa a figura simbólica do Prometeu para mostrar não só o ato de se rebelar contra a natureza, mas também o de ser arrogante perante ela. Dá para fazer uma analogia com a ciência moderna, né? Tipo, até que ponto podemos ir com os experimentos científicos hoje? Eu não imaginava, assim, mas esse livro me fez refletir bastante. Ele é o primeiro do gênero de ficção científica. E naquela época,
A eletricidade era uma sensação, uma coisa quase sobrenatural. Pensava-se que sim, que ela poderia de alguma forma gerar vida. Eu achei a leitura muito interessante, ela é fácil, ela é fluida, mas ela não é dinâmica. Vamos lembrar da época que o livro foi escrito. Era uma velocidade de escrita assim diferente. O detalhamento em certos pontos da história pode ser maçante para algumas pessoas, mas o livro ele não é grande. Nessa edição aqui, a história tem 193 páginas, mas parece mais porque as folhas são grossas. E nessa edição da Dark Side tem traduções e prefácio às edições de 1818, 1831 e ainda 4 contos da autora. Eu confesso que só gostei de um desses contos, mas vale a pena ler todos, eles têm uma temática muito interessante. A tradução aqui é da Márcia Xavier de Brito. E olha as ilustrações aqui. Que lindeza de projeto gráfico, né? Ah, e não se esqueça que esse livro aqui inspirou vários filmes. Alguns se tornaram clássicos do cinema. E aí, você também achava que Frankenstein era o nome do monstro? Você já leu esse livro ou tem vontade de ler ele também? Me conta aqui nos comentários, vamos conversar. Eu vou deixar o link para a compra desse livro aqui embaixo na caixa de descrições, mas tem muitas outras edições, inclusive e-books, que você pode usar esse mesmo link para comprar. É um link associado da Amazon e comprando por ele você me ajuda muito com o canal e você não paga mais nada por isso. Mas esse é um livro que é muito fácil de encontrar em sebos e como está em domínio público, você acha de graça na internet, só que em inglês. Mas não deixe de ler. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dê um curtir que você ajuda muito na divulgação do canal. Inscreva-se se ainda não for inscrito e compartilhe com seus amigos. Um grande beijo e até a próxima!